esse assunto de DevOps a gente vai estressar bastante hoje aí nessa live. No final também eu separei um pouco aí um hands-on que a gente vai fazer ao vivo para montar uma arquitetura aí legal, completa, seguindo os padrões aí de Infrastructure. Então a gente vai ter essa parte live aí também, de hands-on. As dúvidas que vocês tiverem, gostaria que vocês guardassem aí, mandassem no chat, e assim que for possível aqui, eu vou lendo, o Nathan vai falando para a gente, mas lá no final, quando a gente fizer toda essa parte aí, eu respondo a todos, beleza? Seguindo aqui na apresentação, falando um pouco de mim, né? Trabalho hoje na Devires, sou arquiteto de soluções lá, tenho também cases como desenvolvedor, né? Tenho mais de 2 anos aí de arquitetura e liderança, né? Técnica, e a minha trajetória tem um pouco mais de 7 anos aí de experiência no mercado de tecnologia, né? Com integração de dados, desenvolvimento, né? Todas essas coisas do mercado de desenvolvimento de TI. Eu deixei aí também o meu LinkedIn, o meu e-mail corporativo, meu telefone pessoal para a gente bater um papo, quem quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, né? E aqui é um pouco dos pilares, né? Os segmentos que a Devir ataca hoje no mercado. Então, tem bastante processos aí ágil, né? Scrum, Kanban, mudar completamente o framework aí das empresas. O DevOps, que é o que a gente vai atacar hoje aqui, vai falar um pouco mais a fundo. Microserviços, né? Vai ter uma live bem bacana aqui que o Gilberto vai fazer, se não me engano, na sexta-feira. Vai ser bem legal também estressar esse assunto de microserviços, né? Big Data também, tem bastante cases da Devires aí, eu mesmo já estou em vários aí de Big Data. É uma área bem legal também, que a Devires tem bastante força. E as clouds aí que a Devires trabalha, né? Trabalha com as principais do mercado, né? Dentre delas a AWS, GCP, a Azure, a Azure, né, também, e a Oracle, né? Então, a AWS, GCP, Azure e Oracle, que são as principais aí que está crescendo muito hoje. Então, a Devires tem esse know-how bem forte aí de cloud também. Né? E hoje a gente vai falar aqui do DevOps, né? E aí vem a primeira pergunta, né? O que é DevOps? Como que a gente identifica? O que ele tem de característica aí, né? Com certeza, se alguém aqui trabalha na área de desenvolvimento ou de TI, já ouviu falar desse termo, né? Mas o que é isso, né? Se a gente for traduzir diretamente, né? DevOps seria desenvolvimento para operação, apenas ali, né? Mas no coração ali do DevOps, o que tem, né? A gente tem a parte de unificação de pessoas, o DevOps consegue fazer unificação de processos, comunicação entre equipes dentro da corporação, tecnologias, né? Então, toda essa parte aí engloba o conceito que é de DevOps. A gente consegue fazer toda essa integração de uma empresa inteira com tecnologias, frameworks, como eu falei, através desse DevOps, né? E essa é uma das principais características, né, do coração aí desse segmento. Então, um DevOps ele tem que ter muito bem definido, né, a parte de automação, né, a gente não pode simplesmente vou falar um pouco mais para frente sobre isso, mas não pode ter processos manuais, né, assim, né, são segmentos um pouco mais rudimentares. Os fluxos de trabalho dentro da empresa tem que ser muito bem definido também, né? Então, quando a gente entra aí em alguma empresa para poder fazer algum case ou esse processo já está muito bem definido, todos os funcionários já sabem, né, com o momento do build lá, de execução do projeto até o final. Isso daí eles têm como uma bíblia, né, embaixo do braço, geralmente, que sabe como funciona. E sempre tem essa integração contínua aí, né? Essa entrega de valores, né? Isso fica muito mais fácil aí para desenvolvimento, para o desenvolvedor entregar as tarefas, isso conversa também com ágil, né, com o processo ágil dentro da empresa, e fica muito mais fácil para a gente poder fazer o desenvolvimento, né, dessas entregas, porque sem o DevOps, como que seria isso? Como que seria esse tipo de entrega, né? Eu já trabalhei, por exemplo, em empresas que a gente tem que fazer
deploy ali do pacote, jogar para frente para o cara poder fazer isso na mão. E isso é completamente inviável, né, hoje em dia. Hoje tudo tem que ser muito mais automatizado, a facilidade, tem que ser muito instantâneo, tudo isso, né? Outra coisa também que é bem importante, todo esse fluxo ele tem que ser segregado, né, por ambientes, workflow de trabalho, todas essas coisas. E aí que a gente entra num ponto, né, mas como é que funciona quando não tem o DevOps? O que eu vou fazer, né, sem o DevOps? E aí, a gente tem alguns pontos como que a gente faz para identificar isso, né? Eu estava vendo um vídeo do primeiro parte de microserviços lá, que o Giba fez aqui, também no canal do YouTube. Ele estava falando um pouco de diferenças entre monolito e microserviços. E é muito interessante porque muitos problemas do microserviço, a galera, isso tudo a gente pode colocar um pouco da culpa no DevOps mal formado, né, pela empresa. Então, a empresa não tem um bom fluxo definido, não tem agilidade, né? Então, são processos um pouco mais rudimentares, como eu falei. Então, alguns exemplos aqui, né? Eu já trabalhei, por exemplo, em empresas lá no começo da carreira, que a gente tinha que fazer uma entrega para produção ali, e, poxa, era 6 da tarde já, tudo em cima da hora, e aí o cara que faz o deploy desse pacote lá no servidor Tomcat foi embora, ele já foi para a casa dele, não tem mais ninguém para fazer esse negócio, aí liga, né? A galera já tem que ficar um pouco mais atenta no celular também. Isso não é legal, né, pela empresa. E aí, dentro dessa arquitetura aqui que a gente pode imaginar, o teste automatizado também quase não existe, né? Então, quando a gente faz num cenário desse, a gente faz um desenvolvimento de uma aplicação, aí o desenvolvedor faz todo esse trâmite, né? E aí passa, geralmente tem um QA, um tester, que faz o teste de todo esse desenvolvimento que o cara fez, e aí a palavra dele é a última, né, que vale, ou seja, na esteira de pipeline dessa empresa aqui, desse cenário no caso, não vai pegar teste que deu falha, não vai pegar regras, né, isso é quase nulo, pouquíssimo utilizado, né. Outra coisa que também é muito difícil ter numa situação assim é a escalabilidade, né? É um pouco ou quase nenhuma mesmo, porque todo esse scaling aí de necessidade que a empresa tem que ter, essa definição, esse workflow bem definido mesmo, geralmente nessas empresas assim, você não consegue enxergar, né? E aí, naturalmente, a gente vê esses processos manuais, né? O cara tem que ficar ligado, o DevOps lá, o funcionário trabalha até mais tarde, então de madrugada teve um pico de requisições no servidor, aí ele tem que fazer alguma coisa para subir outro pod, outro servidor de aplicação, por exemplo. Esse auto-scaling automático aí seria um manual scaling, né? Não existe isso. E é muito ruim isso para a empresa, né? Porque naturalmente também a gente enxerga aí que essa agilidade no deploy e nas entregas para a empresa, entrega de valor, né? Hoje, como a gente ouve muito falar, essa entrega de valor fica completamente comprometida, né? A gente não tem como saber se aquele valor é realmente o que era aguardado por um PO, por exemplo, se é o resultado que a galera estava esperando, né? Enfim, isso tudo fica bem comprometido. E uma situação que inclusive aconteceu comigo, né, de outros tempos também, de um case aí, a gente fazia, né, o desenvolvimento todo, como eu falei lá, a gente jogava o War pro rapaz de DevOps jogar isso no Tomcat na mão, manualmente. E aí, poxa, cadê, né? Já subiu o pacote, não estou vendo a minha alteração. E aí tem toda aquela questão de organização que o cara tem que fazer, né? Aí eu até coloquei aqui do lado, né, uma figurinha aí, que é um pacote em cima do pacote, ninguém sabe mais onde está o que ali. Então, tipo, já fiz a alteração, mas cadê? Ah, subiu o pacote errado. Pode acontecer muito, né? A falha humana é muito mais plausível nesse cenário. E aí o que a gente entra, né? Mas qual que seria o correto, né? Vamos fazer direito então, né? Como é que está hoje esse desenvolvimento para operações, né? Então hoje a gente precisa de uma resposta muito mais imediata e tudo a gente tem que ter disponibilidade, tudo tem que ser rápido para a gente, né? Então ontem o Davidson falou muito bem de cloud computing aqui numa live também que teve. E ele falou, né, que hoje, tipo, a gente tem
se um servidor cai da Amazon, por exemplo, ou da Azure, eles têm outro imediatamente, né, em outro lugar do país ou do planeta, só esperando para que essas catástrofes aconteçam e você nunca perca esse tipo de coisa, né? Então, isso tudo está englobado hoje muito no DevOps, né? Vários componentes que a gente utiliza sempre estão armazenados em nuvem, né? Nas maiores aí, ou tem outras muito boas crescendo também, né? E outra coisa dessa nova era de DevOps aí, esses processos, é imprescindível que esses processos sejam automatizados, né? Eu não posso mais ter aquilo que eu acabei de falar, né? Fazer um pacote na mão e jogar para o cara colocar no servidor, isso não tem como existir mais. Esses processos precisam ser automatizados. A entrega contínua, né? Com certeza aí já é algo que se conecta automaticamente, né? Você não tem que ficar é, depender de algum teste, alguma coisa de um QA para você poder subir a sua alteração para o ambiente de desenvolvimento, homologação, o que for, né? O fluxo de deploy também tem que ser muito bem definido, né? Aí na imagem que eu coloquei também, mostra muito bem, né, os ambientes, cada um tem o seu acesso, ou seja, quando o desenvolvedor ele tem que saber quando ele fizer o commit, aquele pacote tem que ir para desenvolvimento, para ele poder fazer algum teste. Quando ele fizer esse teste total, ele quer mandar para homologação para o QA poder fazer alguma validação. Para finalmente, assim, esse pacote chegar fino, com uma integração muito boa, um teste muito bem feito lá em produção, que é aí quando entrega valor para a empresa, e isso tem um resultado para o cliente final, né? E aí o que é o DevOps também é essa parte de integração de componentes, né? Ou seja, nessa mesma esteira de pipeline que eu executo, né? Eu vou ter lá os steps de teste, eu vou ter os steps de build, push da imagem, e depois eu vou ter entrega para produção. Ou seja, eu faço essa integração de componentes, né? No meu teste principal, eu vou ter uma ferramenta como Sonar, por exemplo, que ela pode estar numa máquina lá em outra nuvem, né? Ou pode estar on-premises também. Então, o papel do DevOps aí parte disso também é fazer essa integração entre os componentes, né? No momento do build, eu me conecto com o registro Amazon, por exemplo, um Docker Hub para fazer o push dessa imagem e utilizar mais para frente. Isso tudo tem que estar muito bem definido. Isso é parte das atividades do DevOps também, né, da arquitetura. E aí, naturalmente, a gente, nessa arquitetura aqui, provavelmente muitos de nós já devem ter a experiência de ter trabalhado com esse tipo de arquitetura, ou de infraestrutura, como for, né? E aí, assim, isso nunca era tão claro, né? Mas sempre tinha uma documentação, que uma ferramenta ali ou outra, a gente sabe como sobe, né? Tem uma peculiaridade, mas isso fica tudo em documentação, né? E aí, se o cara que sabe fazer isso vai embora, como é que fica, né? O que a gente faz? A gente vai bater um pouco de cabeça ali para descobrir que era desse jeito, XPTO, e aí algo que está mudando, que chegou aí teoricamente recentemente nas nossas vidas é o Infrastructure, né? Esse Infrastructure, o que ele é? A gente consegue fazer o deploy, é justamente a infraestrutura como um código, né? Isso significa que a gente pode fazer um deploy, né, inteiro aí de uma arquitetura ou de uma infraestrutura através de códigos. E aí a gente já consegue enxergar milhares de benefícios nisso, né? Os frameworks aí, todos eles podem ser versionados, né? Ou seja, eu posso ter um Kubernetes, um Rancher, um Docker, né? Tudo isso a gente pode colocar como código. E outra, isso daí fica exposto, né? A gente pode dar acesso para quem quisermos, mas isso tudo é uma documentação viva, teoricamente. Outra, se o José foi embora da empresa, vai estar lá versionado como que a arquitetura é hoje, podem seguir aquele que está escrito ali naquele repositório que é lei, vai funcionar, entendeu? Então, é uma boa, um dos benefícios, né? A outra, foi isso que eu falei, né? A gente não centraliza o conhecimento, isso aí não fica preso na mão do cara que nem está mais, que fica vendido, né, no conhecimento para ele na empresa. Outro benefício também é bastante rápido, né? E 100% automatizado, né? Esses fluxos aí de deploy, eles têm uma característica de seguir uns pipelines bem definidos, como a gente escreve, né? A manutenção é muito baixa, né? Quando
quando a gente está definindo aquele ponto de definição de arquitetura, desde o começo lá, quando a gente define a arquitetura de qual framework que a gente vai usar, qual stack de tecnologia, se a gente vai usar microserviços, né? Tudo isso aí a gente define no começo, vai fazendo essas alterações, depois que isso está pronto, a gente mexe muito pouco, né? E tudo isso fica versionado no repositório com segurança, em nuvem, né? E a base, toda essa base de desenvolvimento ficam em clouds, né? E elas têm um perfil muito confiáveis aí, né? Então, a gente pode usar Azure, AWS, Google Cloud, Oracle, tem outras, Alibaba, por exemplo, tem um monte de clouds muito fortes aí que a gente pode colocar toda esse conhecimento, esse valor que a empresa tem em clouds assim que tem entrega confiável, tem o pay as you go, né? A gente só vai pagar pelo que a gente usar, tem toda essa parte, né? Inclusive com o Infrascode a gente também pode fazer integração de componentes. Eu posso em um momento aí da minha construção da minha infraestrutura fazer uma construção de um Rancher, por exemplo, que é um orquestrador aí de Kubernetes, e aí já no outro momento, no outro step aí de desenvolvimento, eu posso criar alguma coisa, um outro componente AWS, por exemplo, tem toda essa integração, ou seja, a gente não fica mais vendido a conhecimentos e toda a nossa documentação dessa arquitetura fica 100% versionada, a gente não tem nenhuma perca sobre isso, né? Nada. E aí, separando aqui, né, essa parte, falei aí sobre DevOps, né? Aí o que eu preparei aqui para vocês era um momento onde a gente pudesse colocar tudo isso em prática, né? Vamos falar um pouco aí sobre quais componentes a gente utiliza, com o que eu vou fazer o commit, que plataforma que eu vou usar, como é que você vai versionar isso, como que você vai ver. Então, tendo isso em mente, eu preparei um desenho para a gente, só para a gente definir aqui o nosso hands-on, o que a gente vai fazer, né? Então, deixa eu abrir aqui a parte aqui só para apontar. Caneta aqui, ó. Então, a gente está aqui, né? Desse lado esquerdo aqui do desenho. Então, como é que funciona teoricamente uma arquitetura aí, né? A gente tem o funcionário, o cara que trabalha com DevOps lá, né? Na infraestrutura ou na arquitetura. Então, esse cara ele precisa de acesso de uma rota aí para poder enxergar o console administrativo desse orquestrador, né, de Kubernetes, o Jenkins, seja o que for. Então, a gente vai construir essa parte aqui, ó, também, esse acesso que esse cara vai ter. Essa rota aqui ele vai entrar via internet, né? A gente vai usar um componente lá da AWS, construído com Infrascode também, que é o Route 53, para a gente construir as nossas rotas, fazer apontamento para o nosso caso aqui de máquinas, né? Isso daqui a gente vai construir como código também, e depois ele vai fazer um apontamento para o Rancher Server, que é justamente onde esse DevOps aqui, ele vai poder entrar e verificar se o cluster está de pé, a saúde do cluster, rodar comandos de Kubernetes, toda essa parte ele vai conseguir fazer através desse gerenciador. Aí, beleza. Aí, o outro segmento que a gente tem, a outra parte, é o cliente, né? Como que o cliente vai enxergar esses APIs aí do jeito que está desenvolvido, né? Então, tem uma outra rota aqui também que a gente vai fazer. Essa daqui eu vou abrir o console. Eu poderia ter feito também, né, via Infrascode, mas ficaria um pouco mais complexo, um pouco mais longe. Mas a gente vai desenvolver isso daqui também, a gente vai criar essa rota de aplicação, isso também vai passar por um ingressador, que é o mesmo nginx aqui, ó. E aí depois isso daqui vai apontar para um nó do Rancher, dentro do Rancher, onde vai estar todas as nossas aplicações aqui. E aí, por fim, o desenvolvedor ele vai poder fazer esses commits aqui, né? Como que ele vai trabalhar? Eu vou aqui no caso que do nosso case eu vou usar o Visual Studio Code, poderia ser IntelliJ, qualquer outra ferramenta, não tem critério para isso, se sentir mais confortável. Eu vou utilizar também uma outra plataforma aqui em nuvem, o Azure DevOps. O Azure DevOps é uma plataforma, né, onde a gente tem as principais funcionalidades do DevOps, né? A gente tem pipeline, a gente tem repositório, temos versionadores, tem
tem até parte de boards, que é para fazer todo aquele agile, para movimentar as tarefas que a gente sempre vê, né? Colocar em do, em done, tem tudo. É uma ferramenta bem completa, então a gente vai usar ela. Esse ícone aqui é o do repo, né? E a gente vai fazer também uma trigger para esse repositório que a gente fizer aqui, que ele vai automaticamente disparar um pipeline. Então, esse pipeline ele vai fazer o deploy dessa imagem, vai lá para o Rancher Node, e o que significa que depois a gente pode seguir esse fluxo aqui para consultar, né? Então, essas é a stack de tecnologias que a gente vai utilizar, né? Vamos utilizar manifestos Kubernetes aqui para poder fazer o deploy dessas imagens. Toda essa parte de infraestrutura aqui do DevOps Man aqui, ó, eu vou fazer com Terraform, com vocês. Vou explicar cada ponto do código para a gente poder entender como é que faz, né? E tudo isso vai ser versionado também via HashiCorp aqui. A gente vai utilizar, como eu falei aqui, um orquestrador de Kubernetes, que é o Rancher, né? Não sei se todos conhecem o Rancher, mas também não sei se todos conhecem o OpenShift, mas é um rival, né? O Rancher é um dos melhores orquestradores aí de pods e Kubernetes, né, do mercado. E ele e o OpenShift teoricamente são as mesmas, são bem parecidos, né, com algumas peculiaridades cada um, mas o Rancher é o que a gente escolheu aqui para fazer. E a gente vai dockernizar também todas as nossas imagens com Docker, né? Tem uma biblioteca do Maven que a gente consegue fazer isso, e aí isso sobe automaticamente. Uma outra observação é que o Rancher aqui, ele possui vários tipos de instalações, né? Se a gente for colocar isso provavelmente numa arquitetura corporativa, né, que seja fora da nossa situação aqui, a gente vai optar por outro tipo de instalações. Aqui eu escolhi a Rancher Single Node. Essa Rancher Single Node, ela precisa apenas de um Route 53 ali para fazer as nossas rotas, né, um domínio que a gente já tem que ter criado. Ele precisa de 2 nós, né, também, nesse tipo de instalação. Que um nó é para você fazer essa orquestração aqui do Rancher Server, e o outro nó é para você colocar as suas aplicações, né? Para a gente depois poder consultar, ela vai ficar alocada lá. Então, isso daqui vai ser um cluster do Rancher, Kubernetes, e isso daqui vai ser um outro cluster, vai ser o global, que a gente vai poder enxergar todos os nossos nginx, a gente vai poder enxergar todo o console administrativo do Rancher através desse pod. Isso tudo significa que são máquinas, né? EC2 na AWS. Então, essa instalação aqui do Single Node é que a gente vai utilizar. Como eu estava falando, se a gente for para arquiteturas corporativas, provavelmente a gente vai utilizar conexões com o banco de dados para que, caso isso daqui se perca, a gente tem todo o histórico salvo no banco, né? Então, a gente pode voltar isso imediatamente. Mas hoje a gente vai utilizar utiliza menos recurso, menos gasto, né? Então é isso. Então, eu vou fechar aqui para a gente dar o start. Depois eu volto aqui nessa parte. Deixar aberto aqui para caso a gente precise resgatar alguma coisa. Bom, a minha proposta aqui, então, é a gente começar através do Terraform, né? A gente tem que poder construir essas máquinas, essas rotas aqui, tem que fazer essa parte de funcionar, né? E fazer o teste para ver se isso vai abrir direitinho lá. Vamos fazer essa parte aqui primeiro. Eu separei alguns códigos aqui já para vocês, só para ficar um pouco mais fácil, para não bancar o professor Pardal aqui. Mas ele já está aqui meio aberto. Então aqui é o Visual Code, né? Eu vou utilizar essa ferramenta aqui para versionar os meus códigos. Então, sobre o Terraform, né? O Terraform, a gente tem um modelo aqui de construção, eu já vi vários tipos, né? A gente pode segmentar os arquivos por componentes na nuvem, ou a gente pode segmentar também a estrutura do projeto como infra e umas outras partes por segurança ou desenvolvimento. Fica a gosto do freguês, aí não tem problema algum. Aqui, como eu segui um padrão colocando um arquivo para criar EC2, né, que são aquelas máquinas ali que a gente estava vendo. Então, um arquivo vai ser um arquivo vai representar a criação dessa EC2 e dessa daqui. Eu também vou criar um outro arquivo que é para criação dessas rotas aqui, né? E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês.
beleza? Aí, começando aqui no projeto, a gente tem o main do projeto, né? main.tf, Terraform. Isso daqui a gente pode pegar ali na documentação, né? Meio que padrão. Ele vai fazer a instalação dessas dependências aqui quando a gente fizer subir a plataforma, né? Subir todo esse código, ele vai fazer o deploy para a gente. Isso daqui a gente não vai mexer muito. Aí, uma outra coisa aqui, que eu estava falando, era para a gente criar as EC2. Então, é esse outro arquivo aqui, ó, rancher-ec2.tf. Aí, aqui ele me pede algumas coisas, né? Aqui, eu estou falando para ele que eu quero construir uma AWS instância, e eu quero dar o nome dela de Rancher K3S Server. Beleza. A AMI dela vai me falar qual que é o modelo da máquina que eu quero criar. Por uma boa prática aqui no Terraform, eu não colocaria, né, isso daqui, definiria o nome aqui, eu faço de uma forma diferente. Eu atribuo uma parte das variáveis aqui dentro do projeto que eu possa referenciar esses nomes. Ou seja, o Rancher AMI, se eu for usar, por exemplo, Ubuntu, alguma coisa, um outro código se eu for usar em outras partes do projeto, eu não preciso escrever de novo, né? Eu só aponto a variável aqui, como aconteceu aqui embaixo. Então, para eu referenciar essas variáveis, eu escrevo o local e o nome da variável. Onde está essa variável? Aqui dentro do nosso projeto, em variables aqui, ó, .tf. Aí, se a gente for pesquisar aqui, ó, local.rancher.ami, provavelmente ele vai estar aqui, ó. Então, ele vai local, beleza, ele entrou aqui no local, aí ele vai em Rancher AMI. Qual que é o AMI da máquina que eu quero? Essa daqui. Eu coloquei um comentário, que é um Ubuntu Server 18, né? Com SSD ali, beleza? Então, essa é a referência que ele vai pegar ali no código. Então, ele vai lá no Rancher AMI e pegou a referência. A mesma coisa vai acontecer para o tipo da instância, né? Eu vou fazer a referência aqui com o tipo da instância. Cadê o nome? Rancher.instanceType. Eu vou instanciar aqui um shape de uma VM T2.medium. Essa T2 aqui, ela é o suficiente para o nosso teste, né? Vai dar tranquilo para a gente colocar pod, para subir a aplicação, e atende os requisitos mínimos da própria Rancher na doc. Aí tem o keyname aqui também, que esse keyname a gente se conecta com ele, né? Quando a gente for fazer um SSH nessa máquina, a gente precisa informar uma chave, né? Então, eu estou dando aqui o nome da keyname, esse 2-ubuntu, da minha chave, que eu quero criar. E aí, uma outra coisa é que, para a gente fazer a instalação desse Rancher, né? Precisamos ter um script. Ou se não tivermos essa parte aqui definida como script, como a gente está vendo agora, a gente tem que entrar na máquina e fazer essa instalação uma a uma, e aí depois entrar no Node, fazer o apontamento dessa parte para esse Node Server, né, para eles poderem se comunicar. Mas como eu estou fazendo via Terraform, eu quero colocar esse script, inclusive, na inicialização da minha máquina, porque aí quando eu for logar no meu Port 5.3, já está tudo instaladinho, e aí eu faço a configuração do cluster. Então, como que eu faço isso, né? Eu seto aqui um user underline data, como parâmetro aqui do meu resource. E aí eu uso essa propriedade aqui, o template file. O que você quer fazer quando eu estiver criando essa máquina? E aí, depois que eu faço isso, eu coloco o nome de um arquivo, SH aqui. Pode ser um ponto .template também, não faz muita diferença. Aí, nesse install.rancher.sh é um arquivo que eu tenho dentro do meu próprio diretório, que ele vai acionar quando estiver nesse momento aí. Então, eu vou vir aqui ó, no meu install-rancher.sh, que é um script shell, eu determino ele aqui que é um script, né? Eu faço um sudo aqui da instalação do Docker, depois eu faço um zermod aqui para o usuário, né? Aí eu até coloquei aqui ó, que a instalação é do tipo single node. O Rancher, ele já tem na documentação aí modelos para você seguir a instalação de Docker, dessas partes tudo isso de instalação de portas para abrir, está tudo na doc, né? Isso daqui é uma recomendação, inclusive. Aí eu peguei esse código para inicializar também a instalação do Rancher Single Node, e inclusive aqui eu faço a instalação do kubectl também, né? Se eu quiser executar algum comando dentro dessa máquina em kubectl, eu já vou ter a instalação dela feita aqui, ó. Então, esse install ele vai ser acionado no momento que estiver na máquina lá, que é aqui. Eu poderia também informar parâmetros, né? Eu posso utilizar, por exemplo, uma tag ali que eu queria informar para aquele script. Então, eu posso colocar no script que tag que é essa, que momento que eu vou usar, e eu jogo aqui dentro
desse outro parâmetro, e aí ele vai utilizar. Uma outra parte aqui também das tags é o merge, né? Vou mergear essas tags na minha máquina, que eu vou estar instanciando lá na AWS, e eu vou utilizar aqui um padrão de tags que está lá no meu local, que a gente já viu aqui, que é aquele arquivo de variáveis, tags. Então, se eu vier aqui, ó, local, tags. Então, eu estou falando aqui que o dono é esse projeto aqui, que a gente está criando, e está gerenciado pelo Terraform, beleza? E aí, além disso, eu também vou colocar essas outras tags aqui para identificar, né? Principalmente o nome da minha VM lá, que vai ser Rancher K3S Server. Feito isso, a gente tem a instância criada, né? Aqui. E a outra parte que a gente precisa é criar essa outra instância. As características dessa instância aqui do server para o Node, elas vão ser praticamente iguais, né? A única diferença aqui que eu faria a ressalva é que eu não uso o mesmo template para poder fazer a instalação, porque eu não preciso instalar o Rancher nessa máquina. Eu preciso só falar que esse Node, ele é um slave daquele Rancher Server, né, que ele vai trabalhar para ele, para poder alocar pod, para poder alocar aplicação front-end, back-end, seja o que for. Então, eu utilizo as mesmas características aqui, eu vou instanciar também a mesma máquina lá, o Ubuntu 18, com a mesma capacidade, e vou utilizar também, inclusive, a mesma chave de acesso para a máquina, que depois a gente vai usar para fazer essa conexão. E no meu template file aqui, eu estou apenas, que é esse arquivo, eu estou apenas instalando o Docker, para facilitar um pouco a minha vida, eu rodar apenas um comando e subir o pod lá. Então, esse daqui é o template file, tem a mesma característica do de cima aqui, né? E aí, beleza, aqui nesse ponto, a gente tem as nossas duas máquinas criadas com esse script. Então, via S-Code aqui, eu consigo fazer essas duas partes aqui da minha arquitetura, né? Inclusive fazer a instalação do Rancher. Tudo isso como código, né? E uma das características é que depois eu vou demonstrar para vocês, eu posso destruir toda a minha arquitetura e depois recriar novamente. Isso é muito bacana. Beleza? E aí a próxima parte que eu vou fazer aqui agora é criar essas rotas. Porque essa rota aqui do console admin, ela tem que apontar especificamente para o meu Rancher Server, para essa máquina aqui. Porque nessa máquina é onde o DevOps Man aqui vai fazer todas as consultas em pods, todas essas coisas. Então esse é o nosso próximo step aqui. Criar essa rota aqui para apontar para esse Rancher Server. Aí aqui, como eu falei para vocês, eu separei todos esses arquivos, né? Através de componentes aqui da nuvem. Então, o próximo aqui que eu vou fazer, que eu vou olhar, é esse route 53 aqui, ó, .tf. Beleza? Esse route 53, eu crio aqui um componente, né, AWS route 53 record, que vai ser um registro lá dentro do meu componente AWS. Eu dou o nome para ele de Rancher Underline Server, que eu sei que esse componente aqui, ele vai instanciar um registro para o server, para o servidor. E aí, aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou falar qual que é a minha zona que ele vai estar, a default zone lá da hospedada. Esse var ponto é uma variável também lá dentro daquele arquivo que a gente acabou de ver, variables aqui. Então, se a gente vier aqui, ó, fui no errado, route 53, se a gente vier aqui nesse arquivo variable default hosted zone ID, a gente vai ver que ele está lá declarado com valor. Vamos ver aqui, ó. Perfeito, ó. Eu tenho a variável aqui, ó, default hosted zone ID, eu tenho a descrição aqui dele, eu tenho o tipo aqui dele também, e eu tenho a minha zona aqui, que eu vou colocar essa rota, né, que eu vou criar. Então, aqui eu faço isso, aqui o nome do meu registro vai ser, obviamente, aí, como que eu quero acessar ele, por exemplo, www.semanajornadadigital.com.br. Aí eu coloquei o nome aqui também em variável para eu poder reutilizar se for necessário. Então tá aqui em local, Rancher DNS prefixo. Então o prefixo dele vai ser Rancher DNS prefixo, ele vai iniciar com esse prefixo, Rancher-STG. E aí depois disso, tá fechando aqui. E aí depois disso, desse STG, eu uso o local.domain, que vai ser esse aqui, ó, local.domain, que vai ser, esse é o nome do meu host que eu tenho lá cadastrado na AWS, que a gente vai usar aqui.
Então, beleza, ele também pede um tipo aqui, que é o que é padrão para apontamento de IP, o TTL, que é o tempo ali de timeout, né, que ele vai dar, 300 ali no caso. E aqui ele me pede qual que é o recorde, né? Esse recorde, no caso, é o IP da máquina que eu quero fazer o apontamento. E aí eu falo para ele aqui, ó, que eu quero fazer o apontamento para AWS, uma instância da AWS. Qual instância da AWS? Rancher K3S Server, que foi que a gente criou lá no outro arquivo. E o que você quer pegar dessa Rancher K3S Server? O IP público, né? Então, se voltarmos aqui, ó, no Rancher K3S Server, é exatamente o nome que eu estou dando para ele. Eu não preciso declarar esse IP público aqui, nesse meio desse resource, ele vai saber que ele vai pegar o IP daqui, tá? Então, ele pegou o IP público daqui, eu faço a mesma configuração, parecida, para a máquina Node, porque quando eu bater aqui nesse host, eu quero que ele faça o apontamento para a máquina do Node e não do server, né? Aí a única diferença, o ZoneID é igual, só isso daqui que eu vou mudar, né? Ó, que é o name, que é o Rancher DNS Wildcard, que é o aqui de baixo. Então, todas as minhas aplicações eu vou acessar através desse link. Então, desse link aqui, eu vou conseguir fazer o acesso delas, tá? Então, beleza, deixa eu voltar aqui no host. E a última mudança aqui, né, que ele pede o registro para qual você quer apontar. Aí, diferente do Rancher Server aqui, eu vou fazer o apontamento para o Rancher Node, porque é lá onde vai estar todas as minhas aplicações que eu vou fazer o deploy, né? Public IP, vou pegar o public IP dela, e aí beleza, eu já tenho essa parte aqui criada, né? Esses dois caras aqui, eles estão criados já, tá legalzinho. Aí uma outra característica que a gente tem na EC2 é que a gente tem que declarar o Security Group, né? O grupo de segurança. O que isso significa? Que eu tenho que falar qual porta de cada EC2 que eu vou abrir, qual porta que você vai permitir o inbound, qual que você vai permitir o outbound dessa porta. Tudo isso eu vou ter que falar para ele. E aí aqui também a gente tem uma área que a gente faz essa definição dessas variáveis. Eu criei aqui, ó, Rancher Line SG, Security Group. Vou clicar nela aqui. E aqui, vocês podem perceber que é parecido, né? Também é um recurso. Eu uso o padrão aqui, que é o AWS Security Group. É uma segurança global, e embaixo dela vão ter outras regras, né? De abertura de porta, entrada, saída, de requests. Então, é a partir dela aqui que eu vou criar, né? Então, e essas sub-regras aqui embaixo estão definidas, né? Eu consigo colocar as regras aqui de cada uma e eu falo que essa regra ela pertence ao AWS Security Group, que é inclusive o que eu estou utilizando lá nas instâncias. E aí, todas essas configurações aqui, elas são as recomendações pela Rancher mesmo, né? Porque os pods eles precisam de comunicações externas, ou seja, a gente vai entrar através desse pod de alguma forma, tem que estar liberada alguma porta. E os pods eles precisam de comunicações internas entre eles, então as portas têm que estar liberadas, né? Então todas essas configurações aqui elas são padrões, né? Eu já tinha testado antes em outros cases aí, funciona muito bem. E então beleza, a gente já tem essa configuração aqui de Security Group para essas EC2 também. Então tá tudo certinho. Mais para frente, daqui a pouco a gente vai entrar nesse Azure DevOps para a gente ver como é que funciona e fazer um commit para startar esses pipelines. Mas aí agora vamos dar o start aqui, né? Eu não tenho essa arquitetura criada ainda, né? Uma das características aí do Terraform é que eu consiga destruir uma arquitetura completamente e segundos depois eu possa criar ela novamente, né? Toda essa arquitetura. Antigamente isso era impossível, né? Se acontecesse alguma coisa, eu tinha que chamar outra pessoa para arrumar, e hoje isso é muito bem definido. Tudo tem que estar muito bem documentado, tem que estar funcionando. Então eu vou iniciar ela aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl J aqui para abrir o meu console administrativo. E aí a gente tem alguns comandos aqui do Terraform, eu já tenho ele instalado na documentação do Terraform, tem essas instalações aí. Então a gente tem alguns comandos aqui do Terraform que é para a gente ver como é que está o estado dessa arquitetura. A gente pode iniciar um projeto, ou seja, vamos supor que isso esteja versionado em algum repositório. Se você puxar para sua máquina, né, todos esses arquivos, como que você vai iniciar?
porque ele não sabe que isso é um Terraform ainda. Então, você dá um Terraform init, ele vai reconhecer todos os módulos dentro do Terraform, e aí sim você está pronto, né? Você faz a validação de arquivo, você valida se quando eu fizer o deploy isso vai subir com certeza, se vai dar algum erro. Então, o primeiro aqui que a gente vai utilizar é o Terraform init, que é para inicializar o nosso repo. Porém, eu queria apagar isso tudo, porque esses outros arquivos aqui, porque eu já tinha iniciado algum momento antes aqui, né? Então, beleza. Fechou. Esse state aqui também eu apago, que é o estado dela. Apago também. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui. Delete. Deixa eu ver se está certo. Certo. Beleza. Então, eu só fiquei aqui com os meus arquivos principais, né? Vamos supor que eu acabei de fazer o pull dessa arquitetura em Terraform aqui completa. Acabei de fazer, né? Não sei o que está acontecendo. Então, eu vou dar um Terraform init aqui, porque o meu intuito agora é criar toda essa arquitetura que a gente definiu. E aí ele vai falar aqui no console para a gente o que ele está fazendo, né? Então, aquele main lá, aquele principal, ele está fazendo download aqui desses provedores para poder fazer todas essas conexões. Ele faz o set aqui desse provider, que é a AWS, todos os recursos que a gente vai utilizar é da AWS. E uma outra coisa, né, que esqueci de comentar, como é que ele vai fazer o deploy desses componentes lá na minha nuvem? Na AWS, a gente tem o AWS CLI, que a gente configura isso como variáveis aqui do computador, e a gente define os códigos, né, da AWS do usuário que vai fazer a execução. Então, lá eu coloco o meu Secret ID, o Secret Key ID, se eu não me engano, acho que esse é o nome, aqui no computador, e ele sabe para onde que ele vai direcionar todos esses componentes. Então, eu defini minha região aqui, ela já estava definida nesses arquivos que eu falei, mas beleza, não tem problema. Então, eu fiz o init aqui do meu projeto, ele fala que está com sucesso, foi criado beleza aqui. E o meu próximo comando aqui, eu vou fazer um Terraform FMT, que significa format, né? Esse comando ele vai entrar em todos os arquivos aqui Terraform e vai verificar se tem alguma anomalia. Deixa eu ver se tem, não tem. Mas, tipo, ó, aqui nesse provider, por exemplo, se eu desse um tab aqui para frente, ó, e eu desse um Terraform format, provavelmente ele vai mexer ali em cima. Então, ó lá. Então ele arruma. Terraform format faz o ajuste de todas a indentação aí. Aí o próximo comando que eu vou executar agora é o Terraform validate. O que esse comando faz? Ele verifica todos os componentes, se eles têm ligações um com o outro. Por exemplo, eu não poderia criar aquele route 53 e fazer um apontamento para uma instância que não existe. Então, esse validate, ele pega isso. Se eu falar, faz uma rota para uma máquina Node 2, e aí a máquina não está declarada aqui, ele vai apontar para mim antes de eu inicializar toda essa arquitetura, né? Vamos ver se tem algum problema, um porém aqui nessa arquitetura. Ele fala que está beleza, né? Sucesso. Mas só para demonstrar aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo apagar aqui um route 53, quer dizer, uma EC2, que é justamente essa. Comentar aqui. E aí vamos mudar aqui o Terraform Validate. Aí, ó, exatamente o que eu estava falando, né? Ele fala aqui, ó, que no arquivo route 53 ele não consegue achar o recurso Rancher K3S Server. Não está declarado no módulo, entendeu? Então então esse validate ele nos previne disso, de que tudo esteja certinho para assim começar o deploy. Então eu vou fazer o validate aqui para ver se ele reconheceu. Sucesso, está tudo certinho. Aí um outro comando agora que a gente vai realmente inicializar isso tudo depois de estar tudo certo é o Terraform apply, né? Ele vai varrer ele vai fazer uma validação em todos esses arquivos novamente, ele vai mostrar aqui no console para a gente o que a gente vai fazer o deploy lá na nuvem, e aí a gente dá um yes ou no se tiver tudo certo, né? Então, Terraform apply, ele deve fazer isso. Dá um enter aqui. Então, ele corre aqui para cima em todos esses recursos group roles, né?
tem recursos aqui, Security Group ainda, mas ó, tem recurso de tag, tem metadado, tem AWS Instance aqui, ó, o server. Então ele fala tudo que ele vai fazer, né, antes da gente de fato fazer isso. Aí eu dou um yes aqui para inicializar esse deploy. Aí ele se conecta através aqui das minhas credenciais que estão no computador, e vai lá para a nuvem e começa a fazer o deploy de todas esses componentes. Não costuma demorar muito. Né? Beleza? Tá fazendo aí. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui para vocês aquela outra parte do nosso desenho aqui, que é justamente essa daqui, né? Por onde que a gente vai entrar para poder fazer esses commits, como que a gente se conecta. E essa plataforma aqui é o Azure DevOps, onde a gente vai fazer tudo isso. Então, ela já está aberta aqui, ó. Deixa eu pegar sua aba. Então, ela está aberta aqui já, ó, esse Azure DevOps. Então, aqui, olhando aqui de uma forma superficial, né? A gente tem o overview, que é a wiki do projeto. A gente tem essa parte de boards aqui, que fala de tasks, né? Tem um painel legalzinho aqui, ó. Não é aqui, é boards. Tem um painelzinho aqui que a gente pode arrastar as tarefas. É que aqui não tem nada, só vai ter esse épico. Mas aqui tem essa parte também. Os repositórios não deixa nada a desejar em nenhum outro, né? O repositório tem as principais funcionalidades. Aqui, então, também a gente tem os pipelines, né? Que a gente já executou. Esses daqui são pipelines de testes que eu estava rodando, todos esses. E o mais legal é que essa plataforma, ela é gratuita até um certo nível, né? De utilização. Então, a gente consegue aí fazer uso dela até 5 usuários, se eu não me engano, fazer deploy em pipelines. Tem que olhar a documentação direitinho, mas as principais funcionalidades ela é gratuita até um certo nível. Então, se quiser estudar DevOps, fazer deploys, essa ferramenta é bem legal para poder fazer esse tipo de coisa, né? Então, é lá que a gente vai fazer todo o nosso desenvolvimento dessa parte aqui, ó. Voltar aqui no Visual Code para ver se ele criou. Então, beleza, ó, ele fala aqui para mim que está criando, aí depois embaixo ele fala aqui creation complete, de vários componentes, instâncias, rota, security group, e aqui beleza, ó, dá um apply complete, fala quantos de recursos que eu adicionei, né, contando tanto o security group, né, a instância, tudo isso. Eu não mudei nenhum e não destruí nenhum também, então tá perfeito, é isso que a gente vai utilizar. E aí, se a gente entrar aqui no console AWS, né, que foi lá que essa nuvem que eu utilizei para fazer o deploy de todos os meus componentes, eu posso entrar aqui, o primeiro cara que eu vou ver é EC2. Vamos ver se EC2 está lá. Então, ó, beleza, exatamente com o nome que eu dei, ó, Rancher K3S, Node e o server aqui. Né? Ele tem o T2 Medium, conforme eu passei para ele lá nos critérios, o availability zone dele ficou na F, tem o público IP aqui, que ele colocou, e aí próxima coisa que a gente vai verificar é a rota, para saber se as rotas que eu defini, elas estão apontando 100% para esses locais aqui, né? Se esse daqui, o Node, está apontando para aquele app.o domínio, e se o rancher-stg está apontando para cá, para esse domínio. Então, eu vou vir aqui ó, no Route 53. Beleza, abri outra aba aqui também. Beleza. Então, eu tenho a minha zona aqui, ó, definida. O meu domínio e os meus registros, né? Então, aqui eu tenho app.projectsys.com, que, conforme eu falei lá para vocês lá atrás, esse app aqui vai entrar todas as minhas aplicações, né? Então, quando eu digitar isso daqui no browser, eu vou barra alguma coisa, então eu vou entrar na aplicação. Ela está apontando para esse P18, alguma coisa, final 21. Deixa eu ver lá se o Node está certo. Ó, 18, final 21. E o outro é o meu Rancher STG, 3 ponto alguma coisa, final 38. Final 38, perfeito. Então, teoricamente, agora eu tenho que
teria que entrar naquele domínio principal do server e ver se a instalação da minha arquitetura aí, pelo menos o console administrativo está feita, né? Eu vou entrar aqui, ó. Beleza, eu sei que já funcionou. Então, eu tenho essa parte, não tenho certificado, a gente não fez instalação de certificado, mas é possível, né, obviamente. Então, vou dar uma avançada aqui, ó, ir para Rancher. Ele vai fazer as configurações iniciais aí, ó. Dá um Welcome to Rancher, beleza. E aqui o primeiro acesso eu defino uma senha. Eu não precisaria definir essa senha se eu colocasse no Terraform, né? Lá não é necessário. Se eu colocasse na inicialização desse construtor aqui todo, de toda a criação dessa arquitetura, eu não precisaria colocá-la aqui novamente. Mas beleza, sem problemas. Aqui é o URL que ele vai acessar, ele já reconhece onde ele está. E pronto, as configurações estão criadas, né? Então esse aqui é o meu cluster principal, global, e aqui onde ficam as configurações de sistema, né? Toda essa parte aqui de nó, eu consigo enxergar aqui o meu cluster name, o que tem, né? Tá tudo certinho aqui. Porém, eu não tenho nenhum cluster ainda criado, né? E aí, esse é o próximo passo nosso. Eu vou adicionar aqui um cluster, eu vou fazer a importação desse cluster aqui de máquinas que eu já possuo, e eu vou chamar de infra. Esse cara aqui. O meu cloud provider aqui, eu vou deixar none, não é necessário colocar também. E eu vou deixar aqui no Advanced o Nginx habilitado, que eu vou entrar no Nginx através do que já vem disponibilizado aqui no cluster. Dá um next aqui. Eu vou marcar essas roles aqui de permissão e de função para o meu nó, que esse comando eu vou executar naquela minha máquina, essa máquina aqui, esse Rancher Node, para ele poder saber que ele está trabalhando para essa máquina de cima, né? Para saber que aqui é um escravo daqui, é um slave, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou voltar aqui na EC2, eu vou pegar o IP aqui do Node, vou copiar, eu vou abrir aqui um MOB aqui mesmo, que é um editor aqui de conexões, vou colocar aqui o meu remote host, eu sei que ele está utilizando já a minha chave, aquela que eu defini, né, lá no Terraform, vou dar um start aqui. Ele usa a minha chave aqui, que eu coloquei, beleza, já estou dentro daquela máquina. Eu não sei se vocês lembram, mas eu coloquei um script de inicialização que era apenas para a instalação do Docker aqui. Vamos ver se ele funcionou. Vamos pôr um Docker version aqui. Maravilha, já está instalado. E aí o meu próximo passo é fazer o apontamento aqui do meu Rancher, desse daqui, ó. Copiar essa URL de conexão para dentro do meu nó. Colei aqui, dá um Enter. Ele vai começar a fazer o download da imagem Rancher Client, vai baixar, vai inicializar essa imagem Docker, e beleza, subiu. Se a gente voltar lá no Rancher, provavelmente ele vai ter um nó reconhecido. Aqui, ó. Um nó registrado, né? Reconheceu aqui. Beleza, cliquei em Done ali, aí ele vai fazer várias validações aqui na minha máquina, que significa exatamente aquelas portas que a gente abriu, né? Então ele vai bater na porta 443, 80, tudo para saber o status de todos os pods, ele vai vai puxar imagens do Kubernetes aí pré-definida já que precisa para subir esse pod, todas essas coisas que ele vai fazer. Isso aqui eu já não vou precisar mais, porque ele já reconheceu. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no meu nó. Então, ó, ele fica registrando o Kubernetes, ele tem todas as roles, né? Tem várias funcionalidades aqui. Enquanto ele registra essa parte, eu vou abrir um outro repo aqui para a gente fazer um commit e startar esse pipeline, né? Então, vou voltar aqui, ó, nessa tela. Voltar não, né? É uma nova tela, é um novo Visual Code, onde está versionado aqui um projetinho que eu coloquei, né? Então, uma das características ali do Azure DevOps que a gente possui é o Pipeline as Code também.
Ou seja, a gente consegue fazer que um pipeline ele se comporte da forma que nós quisermos, apenas definindo procedimentos dentro do pipeline, né? Dentro do código YAML ali que a gente criou. Então, eu tenho esse projeto aqui, ó, Spring Hello Jornada Digital. É um projeto Java, Spring Boot, com build com Gradle, né? Então, esse cara aqui, ele possui os manifestos Kubernetes, que é exatamente o que ele vai fazer quando a imagem estiver lá dentro do Rancher. Outra coisa aqui que ele vai fazer também, quando ele estiver dentro do pipeline, ele vai fazer essas características aqui, ó. Trigger, branches, includes. Então, a trigger dele está ligada diretamente ao main, master e branch releases, terminadas em qualquer coisa. O repositório ele utiliza o mesmo aqui, né? Ele tem que acionar os repositórios, então é o mesmo. E um outro repositório aqui que ele utiliza é o de pipelines que eu criei, justamente para a gente poder fazer o apontamento e não ficar replicando esses códigos em todos os projetos que a gente for utilizar, né? E aqui embaixo eu falo de onde que ele pega, ó. Você vai pegar esse arquivo aqui, ó, microservices gradle.yaml, e esse daqui vai ser o seu repo, né? E aí, sabendo disso, ele faz exatamente, ele vai lá no repo, pipelines jornada digital, e ele acha o arquivo, microservices-gradle. E aí, nesse arquivo aqui, ele tem características de como a gente quer que ele se comporte, né? Então, ele tem estágios de build, aqui ele faz o login no Docker Hub, que é onde a gente vai jogar a nossa imagem, ele faz o build aqui do Gradle, ele faz o parse, pega vários valores dentro do Gradle para a gente poder utilizar na construção da imagem, faz o tagueamento da tag, do tagueamento da imagem Docker aqui, faz as informações metadatas nessa parte. Finalmente, ele faz o push dessa imagem lá para o Docker Registry, né? Para quando essa imagem chegar no Rancher, a gente possa saber de onde que a gente vai puxar ela, né? Então, essa parte aqui que faz o push. E aí tem outras partes de manifestos aqui, preparo manifestos para o Kubernetes, que os manifestos, eles são construídos a partir de todo aquele arquivo Kubernetes ali, né? E aí, por fim, tem um outro estágio que é deploy cluster aqui. Nesse deploy cluster, eu vou fazer a conexão desse cluster, eu vou criar a conexão desse cluster, para ele poder saber para onde que ele vai jogar essa imagem para poder criar assim o pod e as outras conexões, né? Então, esse aqui é um perfil de um pipeline as code, ele tem procedimentos aqui que a gente define que a gente quer que ele siga no decorrer do deploy. Deixa eu ver se concluiu lá a parte do Rancher. Então, beleza, ó, pode estar ativo. Então, beleza, aqui, deixa eu ver. Está ativo, ó, pode estar ativo o nosso nome aqui que eu defini. Aí, se a gente clica aqui, ó, a gente fala o tanto de CPU que ele tem, 0.4 de 2 reservados a CPU, que é justamente as características que a máquina lá da AWS possui, né? Memória RAM aqui ele está utilizando 0.1 de 3.7. Ele já pega alguns pods aqui, ó, 9 pods que ele pegou, que é padrão, que ele já define para inicialização aí de todas essas partes, né? Então, a gente tem uma cotinha para usar aqui. Maravilha, ele já está de pé. Uma outra configuração que eu tenho que fazer, eu vou apertar aqui nesse kubeconfig file e vou criar a conexão através desse arquivo do Rancher para o Azure DevOps, que é para, no momento do pipeline, ele entender para onde que ele vai. Então, copiei aqui, vou fechar, vou aqui no pipeline, no Azure DevOps, eu vou fazer uma conexão aqui, ó, Project Settings, eu vou aqui, onde que está? Service Connections aqui, aí eu vou fazer aqui um Cluster Rancher, vou editar ele, vou colar aqui o que eu acabei de copiar de lá, ele já entende aqui, ó, o meu cluster context, e vou dar um verify para ver se está beleza. Então, beleza, ele conseguiu se conectar, vou dar um verify e save. Então, a conexão está criada entre os dois, né? E aqui eu posso fazer várias coisas, eu poderia fazer o deploy, né? Aqui é onde vai chegar a nossa imagem para poder fazer a conexão. Aqui tem a namespace. Vou adicionar uma namespace, que é onde vai ficar criado aqui o nosso microserviço. Pronto, fiz aqui criei a namespace. E agora o último passo que a gente vai fazer
é justamente fazer um commit aqui para ver se esse pipeline vai startar lá, né? De acordo com aquelas regras que a gente colocou. Eu acho que, se eu não me engano, tem um controller aqui já, ó. Perfeito. Aí eu posso colocar aqui alguma coisa só para ele forçar um deploy. Posso pôr isso aqui. Beleza. Só para ele entender uma alteração e eu poder fazer o commit. Então tá certo. Eu vou fazer o commit aqui. Hello, jornada digital. Commitar aqui na branch. Vou fazer o pull sync, que ele vai jogar a imagem automaticamente lá para o meu repositório na Azure. Feito isso, deixa eu olhar lá para ver se ele startou. Então eu venho aqui no projeto, pipelines, e beleza. Então ele já começou o meu build aqui. Já está tudo certinho, já tem namespace, já tem a conexão com o cluster. Ele já está executando, né? Então aqui são os pipelines, os builds anteriores. Se eu clicar aqui mais a fundo, eu tenho o fluxo, né, desse pipeline aqui completo. Nosso caso aqui ele só vai ter dois, que é o build, push e, por fim, o deploy para o cluster, né? Se eu clico aqui no build, eu consigo ver o que ele está fazendo de uma forma mais verbosa, né? Então, todos aqueles passos que a gente definiu no application YAML, a gente consegue seguir eles aqui, né, de uma forma mais amigável. Agora, a gente pode ver que ele faz o checkout aqui, tem o login no Docker Hub, agora ele está construindo a imagem, tem um parse project metadata, aquele tagueamento do Docker que a gente viu também, tem tudo isso, né? Esse pipeline ele está um pouco mais sucinto, está um pouco mais curto, mas eu tenho outros pipelines aqui que eles seguem tudo aquilo que eu falei no começo, né, da nossa live aqui. Ó, por exemplo, esse pipeline aqui, ó. Esse pipeline a gente já teve aqui, ó, uma primeira parte de testes unitários, né? Ou seja, ele passou 100% no job aqui do teste unitário. Uma segunda parte aqui desse pipeline é um exemplo, né? Ele fez as mesmas coisas, né? Fez o build push da imagem. Essa daqui, no caso, o push foi para o ECR, que é um componente da AWS também, né? De registros privados lá, de imagens privadas. E aí, nessa situação, a gente fez um commit numa branch que era candidata para entrega de algum valor em produção. Ou seja, esse fluxo está muito bem definido, né? A gente fez aqui, o QA fez o teste, e aqui teve uma aprovação de alguma pessoa para poder jogar esse artefato em produção, para poder aí sim utilizar, né? Depois de todos esses steps. Então, aqui a gente pode ver muito bem que o pipeline é muito melhor definido aqui, né? É muito mais completo. E isso no DevOps é muito importante, né? A gente ter isso muito bem segmentado, para a gente saber qual branch que a gente comita para poder fazer o teste de uma alteração, quando que ele vai para a produção, se eu preciso abrir Gmood, se eu preciso mandar e-mail, enfim, é muito interessante que isso fique muito bem definido. Isso daqui é um exemplo de um DevOps, né, de um fluxo de DevOps. A gente passa por testes, build, passa por muitas coisas, e a gente consegue fazer o rehandle stage também. Enfim, esse daqui é um pipeline mais completo. Deixa eu voltar aqui para o meu pipeline agora. Jornada digital. Então, ele já passou aqui pelo primeiro build push. E agora ele está no ponto aqui de deploy para o cluster, né? Se a gente entra aqui na forma mais verbosa, ele vê que ele criou aqui ó, o config map. Opa, peraí que ele subiu. Terminou já. Pera aí. Aqui, ó, ele criou o config map, ele fez o deployment aqui, tem um ingress também, tem um service. Então, ele fez tudo certinho. E aí, se a gente for aqui, ó, no nosso workload de infra, cá está o nosso microserviço deployado. Aqui ele está. Então, ele criou esse workload, ele criou o ingress aqui também. Uma outra coisa que ele cria é um config map, que ele altera os valores conforme o ambiente, né? Ou seja, se eu tenho um valor lá no meu application properties, eu quero mudar ele para desenvolvimento. Então, eu posso fazer essa configuração no config map para fazer no momento do deploy isso. Uma outra coisa aqui que ele criou também, deixa eu ver, é o deploy, o pipeline e os secrets. Apenas esses três artefatos que ele criou. E aí a gente pode, então, verificar aqui como que é essa criação completa, né, desse deploy.
Então, a gente startou ele, a gente começou lá do início, criando uma arquitetura, a gente viu os conceitos da arquitetura, o infra as code, a gente criou uma arquitetura mais meio que completa aqui para a gente poder fazer o básico, né, para poder fazer requisições. Depois disso também a gente utilizou um fluxo de build, né, de DevOps ali, ou seja, nossos steps passavam por build da imagem e deploy no cluster, mas como eu mostrei, a gente pode ter outras opções também, foi só um exemplo. E por fim, isso aqui ele deploya para a gente, para podermos enxergar a qualidade. Aqui eu posso subir mais pods, né? Ele vai fazer o pull da imagem lá, aqui eu posso verificar a versão que está sendo executada. Aqui também, se eu não me engano, eu tenho aqui, não é aqui, aqui em global, ó, eu tenho meus catálogos, né? Eu consigo fazer aqui em apps também, ó, consigo dar um launch aqui e verificar o que ele já me traz aqui de catálogos, né? Então, eu tenho Nginx, eu tenho de security, eu tenho, deixa eu lembrar aqui, o Keycloak, se eu não me engano, não está aqui, mas eu posso adicionar outros catálogos que possuam, mas aí adicionando aqui veio o Redis, Data MariaDB, enfim, uma infinidade aqui de critérios, né? Isso tudo é muito útil para quando a gente quiser monitorar algum cluster, alguma coisa assim, a gente pode sempre utilizar esses recursos aqui que já estão no cluster, né? Deixa eu voltar aqui a nossa apresentação. Então, a gente seguiu aqui completamente, né, esse fluxo, fizemos aqui essa parte do DevOps aqui, entrando pelo Rancher, depois o client, né, que é o porta de acesso ali que ele tem, o developer seguindo todos esses fluxos aqui, a gente fez tudo isso com Infrascode, Kubernetes, Docker, tudo de mais top aí de tecnologia que a gente encontra hoje no mercado. E é só aumentando um pouquinho das coisas aí, a gente consegue já conseguiríamos já subir essa arquitetura aqui do Rancher para criar sozinho esse cluster ou mais, né? Enfim, tem muitas opções aí, a gente pode fazer tudo como código.